Oi pessoal, hoje eu falo com vocês sobre a polifonia dos evangelhos bíblicos, ou seja, sobre quão marcada é a voz narrativa de cada um dos evangelhos. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje continuamos o nosso projeto de leitura secular da Bíblia, dessa vez falando um pouco dos evangelhos como um todo. E do que os evangelhos tratam? Principalmente do ministério de Jesus, que são as suas pregações junto ao povo palestino. Em todos os evangelhos aparece também o desentendimento entre Jesus e os fariseus, a subsequente traição que Jesus sofreu por Judas e, por fim, a crucificação de Jesus. Os evangelhos são 4, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E geralmente disse que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinópticos. Por que isso? Porque eles são tão parecidos que dá-se esse nome para eles, sinópticos, que é uma palavra que tem o sentido de dar-se para abarcar eles todos com a vista. Quando você está lendo a Bíblia, você lê primeiro, a ordem é primeiro Mateus, depois Marcos e depois Lucas. Quando você chega em João, que é o evangelho não sinóptico, a diferença é imensa. Os 3 evangelhos sinópticos são bem parecidos em muitas coisas e quando você chega em João, parece que é um território totalmente inexplorado. Olha, eu vou citar algumas coisas que quase todo mundo deve conhecer a respeito de Jesus e que aparecem nos sinópticos e não aparecem em João. Nos sinópticos nós temos parábolas, exorcismos, Jesus condenando os ricos, Jesus condenando o divórcio. É também nos sinópticos que Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Já em João, além dos milagres que aparecem serem bem diferentes, é lá, por exemplo, que tem o famoso milagre em que Jesus transforma a água em vinho. Jesus pronuncia longos discursos teológicos e diz frases impensáveis nos outros evangelhos. Frases como eu e o Pai somos um, ou ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Frases que passaram a definir muito a concepção de Jesus dentro das doutrinas cristãs. Essa mudança brusca do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas para o evangelho de João evidencia a polifonia enorme que existe entre os evangelhos da Bíblia. Cada evangelista tem uma visão muito pessoal, muito única de Jesus. Em um sentido literário, a gente pode dizer que cada um cria o seu próprio personagem, Jesus. Foi uma surpresa muito feliz para mim encontrar polifonia nessa leitura e eu admito que eu não esperava. E eu fiquei pensando nisso. E por que eu não esperava? Eu acredito que eu não esperava porque eu estava ao longo da minha vida mais acostumado a leituras religiosas da Bíblia. E leituras religiosas, elas por natureza exigem que a Bíblia tenha uma mensagem una, um Jesus uno. Porque uma leitura religiosa não pode ser contraditória. Jesus não pode ser de uma maneira em um certo momento e de outra maneira completamente diferente. Assim, me parece que pela própria natureza das interpretações religiosas, elas vão tender a aplanar as polifonias do documento, qualquer que elas estejam lendo, seja Bíblia ou seja outro documento qualquer. E isso porque as polifonias elas geram e abraçam as contradições. As contradições são inerentes às polifonias. E em uma leitura secular, você não tem que assumir essas mesmas bases que a leitura religiosa. Então você pode ir e abraçar a polifonia. Por quê? Porque na leitura secular você não assume que a Bíblia é a verdade revelada. Você assume que cada evangelho tinha o seu autor, e esse autor tinha os seus preconceitos, ele tinha
as suas fontes, que podia ser diferente das fontes de um outro autor, ele tinha sua formação específica, ele tinha sua educação específica. Então é claro que cada um vai pintar Jesus com as suas tintas, né? Cada um vai ter uma visão muito específica de Jesus. E as visões que cada evangelista tem não precisam necessariamente estar de acordo umas com as outras. A impressão que ficou para mim lendo é bem a do filme Rashomon, da Akira Kurosawa, em que um homem é assassinado e várias pessoas são convocadas para prestar esclarecimentos sobre esse assassinato, e diversas encenações do assassinato são mostradas no filme, inclusive a do próprio homem assassinado. E todas mostram a mesma cena do assassinato, mas cada uma com as suas peculiaridades, cada uma com as suas diferenças, porque cada uma é a versão daquela testemunha. E para quem não viu o filme, fica a recomendação, que é um filmaço, assim, imperdível. Para não ficar tão abstrato, a gente falando de polifonia sem falar de coisas um pouco específicas, eu vou falar um pouco do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, Jesus parece muito um profeta simples, que usa palavras simples. Ele fala muito de um apocalipse chegando e que é hora das pessoas mudarem o comportamento delas, porque o apocalipse está chegando. Quando ele faz milagres ou coisa assim, ele pede para as pessoas guardarem segredo e não saírem por aí falando para todo mundo que ele que fez, para ninguém sair por aí também falando que ele é o Messias e coisa e tal. E é isso, muito importante, ele nunca chega em Mateus a declarar alguma relação direta entre ele e Deus. Já o Evangelho de João começa de cara estabelecendo o status divino de Jesus com frases como: "E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós". Os próprios discípulos reconhecem Jesus como Filho de Deus sem que Jesus tenha dito nada a eles, coisa que não acontece em Mateus de jeito nenhum. João é um evangelho muito bem escrito, com argumentos teológicos extremamente sofisticados e, coincidentemente, é o único evangelho em que Jesus não condena a riqueza. Assim, não é um grande salto supor que o autor do evangelho fosse alguém de uma classe mais elevada, que teve acesso a uma maior educação e que ou fechou os olhos para os problemas da pobreza da região ou preferiu não tratar esse lado de Jesus. Além disso, assim como o narrador do Evangelho de João é capaz de discutir questões abstratas, o Jesus do Evangelho de João também é capaz de discutir essas questões abstratas. A gente não vê no Evangelho de Mateus Jesus discutindo questões abstratas. A gente só vê no Evangelho de João, que é um evangelho em que o próprio narrador tem essa capacidade. Então você vê como cada evangelho chega a criar um mito diferente. E agora, para terminar o vídeo, eu vou falar do mesmo caso que acontece e como que ele acontece em Mateus e como que ele acontece em João. E esse caso é a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, no Evangelho de Mateus, ele pede que os seus discípulos procurem por uma burra com um burrinho para que ele entre montado no burrinho, como diz uma profecia do Antigo Testamento de Zacarias. Os discípulos dele vão lá, acham os burrinhos, Jesus sobe no burrinho e entra em Jerusalém cumprindo a profecia. Beleza. Já em João, o que acontece? A cena é descrita assim: chegando em Jerusalém, Jesus vê um burrinho e uma burrinha, ele sobe no burrinho, eles entram em Jerusalém com o povo vendo Jesus e começando a aplaudir e tudo mais, e os apóstolos, quando veem a cena, se tocam que estava escrito nas profecias do Antigo Testamento que o rei chegaria num poldro de burra.
olhem a diferença enorme da cena em Mateus e em João. Enquanto em Mateus, Jesus e os apóstolos agem juntos para que a profecia se realize sabendo o que estão fazendo, em João é como se a própria profecia se autorrealizasse pela força messiânica de Jesus, sem que eles se esforçassem para isso, e depois que a profecia se realizou por conta própria, os apóstolos olham e falam: meu Deus, olha só, ele é o rei mesmo, até a profecia se realizou sem que nós nos esforçássemos para isso. Vejam como que em João a figura de um Jesus com um status divino é muito mais construída, muito mais escrita já direta e indiretamente no texto. Eu, pessoalmente, adoro esse tipo de trabalho narrativo. Eu gosto muito quando isso aparece em filmes, em livros, em seriados. E vocês gostam também de obras que te permitem ver mais que uma perspectiva, ou mais que uma visão, ponto focal, não sei, de um mesmo objeto, de um mesmo acontecimento, de um mesmo conjunto de fatos? Contem aí pra mim. Bom, é isso. Não se esqueçam de deixar o like, assim vocês ajudam esse conteúdo a navegar pelos mares loucos do algoritmo, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!